Quero agradecer você que abriu esse vídeo, você tem meus cumprimentos, você tem a minha gratidão. Você que é novo no canal, convido você a se inscrever para estar recebendo novos conteúdos, ok? E o assunto que eu quero trazer hoje diz respeito ao arrebatamento da igreja, que para os cristãos é um assunto de extrema relevância. E existe a corrente que acredita que esse arrebatamento acontece antes da grande tribulação para livrar a igreja. E existe também a corrente que entende que esse arrebatamento acontece depois da grande tribulação, onde a igreja ela é livre do juízo, mas ela passa o período tribulacional. E eu quero com esse vídeo te dar a oportunidade de extrair do texto bíblico o real entendimento a respeito do assunto. Talvez você aprendeu de uma forma, com algum parente, com seu professor ou pastor, enfim. Eu quero começar a abordar esse tema com Mateus 24. Eu entendo que é o principal texto quando se trata de arrebatamento. Paulo vai falar com mais detalhes, mas nesse contexto é o ensinamento do próprio Jesus que é a pedra angular da fé cristã. E, obviamente, eu não vou ler todo o texto, você pode ir pausando o vídeo, ou você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu quero que você preste atenção na ordem cronológica do desenrolar dos fatos e dos eventos. Então, o texto mesmo falará por si só, ok? Então, vamos lá. No versículo 1, os discípulos, eles caminhavam com Jesus e mostrava a ele as construções do templo. E Jesus disse a eles, né? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Então, os discípulos fizeram 3 perguntas aqui. Dize-nos, quando isso vai acontecer? Isso o quê? A demolição do templo, tá? Segunda pergunta, qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos? Terceira pergunta, ok? Então, é importante você entender que os discípulos fizeram 3 perguntas. E a resposta de Jesus, atenção para que ninguém vos engane, ela vai se desenvolver a fim de responder essas 3 perguntas, ok? Então, ele vai começar a falar do período que denominamos como o princípio das dores, que se levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos, enfim, o amor de muitos se esfriará, tá bom? Então, o evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro. É algo que podemos dizer que está próximo, né? Então, quando virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalado no lugar santo, que o leitor entenda aqui no versículo 15, já está falando do anticristo, tá bom? E esse anticristo, Jesus fez referência com o livro de Daniel, porque Daniel, capítulo 7, fala desse anticristo, tá bom? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Os que estiver no terraço, não desça. Que estiver no campo, não volte atrás, enfim, né? Porque haverá uma grande tribulação, como não houve desde o princípio do mundo, e nem tornará a haver jamais. Ou seja, aqui a gente já chegou na grande tribulação. Preste bem atenção no desenrolar dos eventos, porque isso é muito importante para que você chegue na conclusão pura do próprio texto, tá bom? Então vão surgir falsos cristos, falsos profetas, vão dizer que está em determinado lugar, não creiais, tá? E finalmente, logo após a tribulação daqueles dias, tá? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos baterão no peito e verão o Filho do Homem com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos que, ao som de grande trombeta, reunirão os seus eleitos. Grande trombeta
tem a ver com algo que faz muito barulho, não algo que parece secreto, silencioso. E ao som dessa grande trombeta, reunirão os seus eleitos. E aqui a gente finalmente chega no arrebatamento. E ele reunirá os seus eleitos de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Então ele vai falar da figueira, quando a figueira começa as folhas a brotar, porque o verão está próximo. Dessa mesma forma, a gente sabe que ele estará próximo, observando os sinais, da mesma forma como se observa a figueira, né? Daquele dia, hora, ninguém sabe, mas só o Pai. Também vai falar dos dias de Noé, dos antediluvianos, que comia e bebia como se não houvesse amanhã, e de repente veio o dilúvio. E assim também vai acontecer a vinda do Filho do Homem. E aqui, do versículo 40 em diante, ele começa a detalhar como que vai acontecer esse arrebatamento, essa reunião dos eleitos, falado aqui no versículo 31. Estarão 2 homens no campo, um será tomado deixado, estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. Enfim, aqui eu acredito que ficou bem claro quando observamos o desenrolar cronológico dos eventos. Jesus começa falando do princípio das dores, do evangelho, que vai ser proclamado no mundo todo. Então vem o anticristo, que é denominado como a abominação da desolação, tá? Aí pode ser que na sua Bíblia venha estar um pouco diferente, mas o mesmo significado. Então inicia-se a grande tribulação. E após a tribulação daqueles dias, Jesus vem e arrebata os seus eleitos. Então, pela lógica do próprio Cristo, do próprio ensinamento de Jesus, o arrebatamento ele acontece depois da grande tribulação. Em nenhum momento aqui mostrou a igreja sendo livrada desse período, ok? E a respeito desse texto, algumas pessoas podem dizer que esse texto é só para os judeus, tá? Que só os judeus viverão esse período, porque aqui no versículo 16 está falando da Judéia. Quem estiver na Judéia, fuja para as montanhas. E afinal, o país que tem montanhas é Israel, tá? Primeiramente, se esse argumento for válido, o Sermão da Montanha também não é válido para os gentios, tá? Então, o Sermão da Montanha é válido só para os judeus, primeira coisa. Segunda coisa, quem utiliza esse argumento, ele esperava que Jesus falasse que tipo de coisa? Que aquele que estivesse em Roma, fuja para tal lugar. Aquele que estiver em São Paulo, fuja para tal lugar. Aquele que estiver em Paris, fuja para tal lugar. Aquele que estiver em Moscou, fuja para tal lugar. Qual a necessidade? Tá? Será que é esse tipo de coisa que deveríamos esperar que Jesus falasse? Não, não faz nenhum sentido. Até porque, aqui no versículo 21, já não há uma restrição geográfica. Mas o próprio Jesus fala que essa tribulação é no mundo, tá bom? É a maior desde o princípio do mundo e nem tornará a haver jamais, ok? E algumas pessoas também podem dizer que Mateus 24 não fala de arrebatamento, tá? Mas da vinda de Jesus somente, partindo da lógica de que a igreja já foi arrebatada e ela não está vivendo esse período aqui, tá? Do anticristo e da grande tribulação. Só que aí o grande problema é que se partimos da lógica de que a igreja já foi arrebatada aqui nesse período da grande tribulação, vai ter que existir 2 arrebatamentos, porque vai aparecer o sinal do Filho do Homem e ele enviará seus anjos que ao som de grande trombeta reunirão os seus eleitos. Então vai ter que existir 2 arrebatamentos. Algumas pessoas podem dizer que todo o período
de Mateus 24 já se cumpriu. E que esse anticristo citado aqui no versículo 15, ele é o imperador Tito, que destruiu Israel no período dos anos 70 depois de Cristo, tá? Primeiramente, lembra que foram feitas 3 perguntas a Jesus? Então é óbvio que está falando também, tá, da destruição do templo nos anos 70, tá? Não ficará aqui pedra sobre pedra. E diz-nos quando vai ser isso. Então Jesus vai responder sobre isso, mas ele também vai responder a respeito da vinda dele e da consumação dos tempos, ou seja, do fim dos tempos. Então, se Mateus 24 já ocorreu, o fim dos tempos também ocorreu. Inclusive, o juízo final também já ocorreu, porque aqui a gente está em Mateus 24, mas Mateus 25 é a continuação de Mateus 24, tá? Ele vai continuar falando ali da parábola das 10 virgens, tá? 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes, da parábola também dos talentos, tá bom? E finalmente ele vai falar do trono, que ele assentará no trono da sua glória e serão reunidos em sua presença todas as nações, ou seja, toda a humanidade, e ele separará homens um dos outros, as ovelhas à sua direita e cabritos à sua esquerda, enfim. E aqui vai desenrolar todo o contexto do juízo. Então, se Mateus 24 se cumpriu no ano 70, inclusive o juízo final tem que ter ocorrido também nos anos 70, tá? Enfim, eu acredito que deu para entender que o texto falou por si mesmo, sem a necessidade de fazer salada de versículos, e na minha humilde opinião, respeitando a sua, respeitando a todos que pensam diferente, esse texto não dá margem nenhuma para concluirmos que o arrebatamento será o livramento da igreja da grande tribulação. Até porque ele vai acontecer após a tribulação daqueles dias. Bom, acredito que deu para entender. Você tem toda a liberdade de interagir através dos comentários. Só peço que seja educado na hora de fazer o seu contraponto, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo e fique com Deus. Até a próxima.